Não vem mais, meu querido. Pois é, vamos atualizar a situação de Wendel e Flamengo. Tem informação também de última hora sobre Nicolás de la Cruz do River Plate. Então você que tá aí, chega amassando o like, se inscreva no canal, meu querido. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like e assista o vídeo completo, porque tem várias informações, sobretudo do mercado da bola do Flamengo. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo, meu querido! E o Flamengo segue a preparação para o confronto contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América, meu parceiro. Pois é, o atacante Pedro do Flamengo, conforme previsto, se reapresentou normalmente no CT Ninho do Urubu. Muitas pessoas ainda questionam: Pedrão, o Pedro se reapresentou, mas ele vai continuar como jogador do Flamengo? Tem proposta do Corinthians? Ele vai sair do Flamengo? Não! Todas as arestas foram aparadas. O Pedro não tem proposta, ele não se mobilizou para deixar o Flamengo, ele teve uma conversa muito séria com o Marcos Braz, eu fiquei sabendo, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu apurei, o Marcos Braz ficou até de madrugada na casa do Pedro, conversando com ele, acertando a relação dele com o clube. Ele treinou normal hoje, chegou por volta das 9 e pouca da manhã, saiu por volta das 11h50 da manhã, até o horário a gente traz aqui para vocês, tá? Agora só resta saber a relação do Pedro com o Sampaoli. Inclusive, o Rodrigo Matos do All Sport apurou uma situação que, ao citar disputa interna em nota oficial após a agressão do preparador físico Pablo Fernandes, Sampaoli quis se referir, aquele texto lá que o Sampaoli postou e falou isso sobre disputa interna, o Sampaoli quis se referir às instruções e cobranças feitas ao atacante durante os treinamentos. No entendimento do técnico, Pedro poderia se dedicar mais, com mais intensidade, sobretudo quando não tem a posse de bola. Foram notados gestos de impaciência do jogador, então é isso que o Sampaoli quer. O Sampaoli quer que o Pedro marque mais a saída de bola do adversário, pressione mais, seja mais ativo, não fique parado lá na frente. Inclusive, o Rodrigo Matos também fala que hoje, no treino de hoje, o Sampaoli mostrou em vídeos individualizados para Pedro como gostaria que ele se comportasse na parte tática, na parte sem a bola. O Pedro falou com o técnico argentino e prometeu melhorar. Porém, após o atacante voltar da seleção brasileira, o treinador não viu esse empenho, então cobrou dele de novo, né? Pediu para que ele fizesse esse esforço, enfim. Vamos torcer para que isso aconteça e que o Pedro, rapaz, tá ajeitando aqui toda hora, mas agora já ajeitou de vez, beleza? Agora, o que eu não entendo dessa novela toda do Pedro no Flamengo é a imprensa paulista. Aliás, eu entendo, porque eles querem tirar o Pedro do Flamengo de qualquer jeito. É um negócio assim impressionante. Aí tá aqui, Marília Ruiz critica Marcos Braz por apoiar agressor ao invés de Pedro. Gente, quando que o Marcos Braz apoiou o agressor e não apoiou o Pedro? Ah, porque o Marcos Braz saiu no mesmo carro que o agressor. Gente, olha, eu critico o Marcos Braz, eu falo do Marcos Braz, vocês sabem quão crítico eu sou à gestão dele do futebol. Pedrão, mas ele é muito vencedor, mas tem que criticar, que senão acomoda. Se não acomoda, tem que estar de olho. Mas dessa vez do Pedro, o Marcos Braz teve um desempenho exemplar. Contornou a situação, o Pedro treinou normal hoje, foi na casa do jogador, conversou com o jogador, com o pai do jogador, com a esposa do jogador, com a mãe do jogador. Rapaz, o Marcos Braz, ele fez 1001 coisas. Então isso é um objetivo claro de tentar criar uma crise no Flamengo, entendeu? Não dá para entender esse tipo de coisa. Mas tá tudo certo, vamos avançar aqui, atualizando a lista de jogadores que não devem jogar contra a Olímpia e aqueles que voltam em relação ao treino de hoje no Ninho. Eric Pulgar, o chileno, ainda segue no tratamento na coxa direita. O volante dificilmente terá condições de atuar na próxima quinta-feira, informa aqui o GE.
Globo, tá, meu parceiro? Então, infelizmente, não devemos ter o Pulgar para essas oitavas de final. Ele que já está um bom tempo lesionado, desde o aquecimento daquela partida contra o Atlético Paranaense, lesão no bíceps femoral da coxa direita. Tem o Eric, vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível. O Davi Luiz voltou a treinar tranquilamente no Flamengo, tá, galera? Então ele deve voltar, pelo menos a lista de relacionados, se vai ser titular, se vai ser reserva, aí é uma opção que vai ficar a cargo do técnico Sampaoli. O Ayrton Lucas ainda é dúvida para enfrentar a equipe do Olímpia, então podemos ter novamente a presença do Filipe Luiz na lateral esquerda. Eu fico preocupado com essa situação, eu sei que o Filipe Luiz é um grande jogador, a gente elogia toda hora o futebol do Filipe Luiz, mas quando ele tem uma sequência de jogos, jogou contra o Grêmio, jogou contra o Galo, vai jogar de novo, e aí a parte física começa a pesar. Naturalmente ele já não conseguiu acompanhar o Paulinho, né, no gol aí irregular, né, que teve a falta no BH, mas ele não consegue, o Léo Pereira não faz a cobertura. Então, se o Filipe Luiz for jogar, tem que ser dado uma atenção especial àquele setor, sobretudo na transição rápida do adversário. Tem que ter alguém ali para auxiliar o Filipe Luiz, porque ele já não tem a mesma velocidade de outrora, né, que ele tinha. Ele não tem mais, ele é lento, ele sempre foi lento, mas era um pouquinho mais rápido, agora tá mais lento ainda. Então, apesar de jogar muito, tem essa questão que precisa ser observada com uma lupa pelo Sampaoli, já que o Ayrton Lucas não deve jogar contra a equipe do Olímpia. Bom, não serve de muita coisa, mas tá aqui. Preparador que deu soco em Pedro do Flamengo foi denunciado pela Procuradoria do STJD, né? Vamos ver o que a STJD vai fazer, mas não faz parte mais do quadro de funcionários do Flamengo, ele já foi demitido do Flamengo, enfim, aí é problema do STJD com Pablo Fernandes, enfim, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Bom, um jogador que não foi ao Ninho do Urubu hoje, mas não foi por conta de uma falta, foi o Matheus França. Pois é, o Matheus França fez a sua despedida no Ninho ontem, tá? Ele já organiza uma viagem rumo à Inglaterra. O meio atacante foi vendido pelo Flamengo ao Crystal Palace e não deve mais atuar pelo Flamengo, não deve mais ser relacionado, sequer foi ao Ninho do Urubu. Portanto, boa sorte. Passou meio voado nessa venda aí do Matheus França, né? Porque teve esse caô todo do Pedro. O pessoal, não, Pedro, aí meio que deu uma desvirtuada no assunto, mas ele viaja em breve para a Inglaterra. Falando em viagem, meus amigos, e entrando na seara das SAFs, e que está prestes a acontecer, infelizmente, no Flamengo, nos Estados Unidos, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, se reuniu com Ricardo Seide, diretor da Adidas, e também com o dirigente do Inter Miami. Na última semana, foi noticiado que Landim viajaria aos Estados Unidos para reuniões com Inter Miami e Real Madrid, visando debater assuntos como modelos de gestão e estudos sobre a SAF. Este não é o primeiro contato entre as equipes. O clube americano convidou o Flamengo em 22 para disputar o torneio da Flórida. Por conta do calendário apertado, o Flamengo não conseguiria conciliar as datas. O dirigente do Flamengo teve um jantar ontem em Orlando e com a direção do Real Madrid. Tem até uma foto aqui que o Gabriel publicou, né? Ele publica essa notícia também, tá aí do Landim com o pessoal lá do Inter Miami, que é o clube do Lionel Messi, que tem um processo de SAF lá também. Então o Landim viaja, né? Ele tá de férias, está querendo entender esses procedimentos de SAF justamente para implementar o melhor modelo de gestão de SAF do Flamengo, né? Vendendo uma porcentagem do clube, não sei como é que eles vão realizar isso, mas está se aprofundando nesses estudos para que não seja feita uma coisa abrupta. Pedrão, tá a favor que venda o Flamengo? Gente, vai acontecer, entendeu? Não tem o que fazer, vai acontecer. Eu não queria que acontecesse, mas infelizmente vai acontecer porque é essa informação que a gente tem de bastidor, tá, galera? Vamos lá, o negócio é o seguinte, vamos entrar na questão do Wendel, que acabou de sair uma novidade em relação a isso. E a rede social já começou a ficar completamente maluca da cabeça, tá? E aí, o negócio é o seguinte, meu parceiro. O Zenit, hoje mais cedo, tinha feito uma contraproposta ao Flamengo.
O clube russo pede ao rubro-negro 18 milhões de euros mais o mecanismo de solidariedade e que 50% do valor tinha que ser pago à vista. Uma coisa completamente inviável, né? Vai pagar 50% de 9 milhões de euros à vista. É uma loucura. O Sergei Semak, técnico da equipe do Zenit, não descarta completamente inscrever o Wendel na Liga Russa e diz que a proposta do Flamengo segue sem agradar o clube. Abre aspas para ele. A janela de transferências no Brasil se fecha amanhã e existe interesse do Flamengo, mas a proposta não agrada muito ao clube, falou o Sergei Semak. Além do Sergei Semak, o Alexander Medvedev, diretor do Zenit, falou também sobre o Wendel. Abre aspas. O Wendel está treinando. Queremos vendê-lo? Nós temos um produto e existe um comprador. Se houver uma oferta adequada, poderemos enviá-lo. Ele teve circunstâncias pessoais em relação, né, ao falecimento de 2 pessoas próximas. Ele foi punido por estar ausente por um longo tempo. Ele treina com o time principal, mas o técnico vai decidir se ele é necessário ou não. Ele também negou qualquer oferta do Napoli, né? Surgiu a possibilidade aí, né, do Napoli entrar na parada, que teria feito uma proposta de 25 milhões de euros, e aí eu não julgo o jornalista que deu a notícia, se ele deu a notícia porque ele tinha a notícia, mas parecia até uma certa pressão que o Napoli, que o Zenit estava jogando. Ó, o Napoli tá querendo, hein, Flamengo? Não vão aumentar a proposta não, a gente vai vender pro Napoli. Agora chega o Alexander Medvedev e diz que não tem proposta nenhuma, né? Então eu enxerguei por aí. O empresário do Wendel, o Thiago Ribeiro, falou o seguinte: as negociações sobre o Wendel são um processo muito complexo e que ainda está em andamento. Porém, o tempo é muito limitado para fazer tudo, deu entrevista ao jornal Sports Express da Rússia, o Thiago Ribeiro. E aí, rapaz, uma confusão danada. O papel timbrado do que o Flamengo mandou a proposta pela contratação do Wendel foi vazado lá na Rússia. Tá aqui o Fábio Aleixo, eu não vou mostrar o documento aqui não, que eu não gosto dessa história, entendeu? Ó, colega Ivan Karpor publicou em seu Telegram uma oferta do Flamengo ao Zenit por 15 milhões de euros que foi negada. Ele diz que agora foi oferecido 16% e 20% de uma futura venda, de uma futura venda numa possível janela mais à frente de transferência. E aí, o que acontece é o seguinte, gente, vamos lá. O Flamengo não tem que ficar se rastejando para contratar o Wendel. E não é pelo Wendel, é pelo Zenit. O Flamengo tem que ter altivez. É o que eu venho falando para vocês. O Flamengo chegou num teto. O Flamengo não vai ultrapassar esse teto. O problema é do Zenit, porque o Wendel sequer está inscrito nas competições do Campeonato Russo, da Copa da Rússia. É um problema para o Wendel também, porque ele não vai disputar a UEFA Champions League, o distanciando ainda mais da seleção brasileira. O Wendel não quer jogar no Napoli, tá aqui a informação da companheira Mônica Alves, do Coluna do Flamengo. Ele queria se transferir para o Flamengo, queria ficar no Flamengo. O jogador, naturalmente, a gente vê que tá forçando uma saída do Zenit. É um jogador que está em baixa no futebol russo. E o Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, quando quis contratar o Yuri Alberto do Zenit, eles deram o Duqueiroz, parece, deram o Mantuan, deram não sei quem, aí botaram mais uma grana, aí parece que venderam outro menino da base agora, fizeram um mundo pro Zenit, o Zenit sugou o Corinthians inteiro e aí deram o Yuri Alberto. Olha no que deu. O cara não tá jogando nada no Corinthians, tá jogando rigorosamente nada. Não significa que o Wendel não jogaria nada aqui no Flamengo. Mas o Flamengo não é Corinthians. Chegou no teto? Não quer, meu parceiro. Então, assunto tá encerrado. Assunto tá encerrado. Tá aqui informação do Vene Casagrande. Fim da novela. Flamengo e Zenit não chegam a acordo e o Wendel não será reforço do Mengão. Clube Carioca não chegou aos valores pedidos pelos russos. A negociação melou. Então, ótimo, muito bem. Obrigado. O Flamengo não tem que ficar se rastejando. Chegou no teto, bateu o teto, Flamengo tem grana,
o Flamengo se paga 18, 20 milhões de euros no Wendel. O Wendel seria a contratação mais cara da história do Flamengo, o que eu considerar uma verdadeira de uma loucura, porque a contratação mais cara da história do Flamengo é o Gabigol. É o Gabriel. E justo ele ser a contratação mais cara, porque ele chega emprestado ao Flamengo, ele faz tudo que fez em 2019, vira ídolo, 2 gols na final da Libertadores, aquela loucura toda, a criançada amando o Gabriel, e o Flamengo corretamente faz um esforço muito grande financeiro para ter ele. Agora o Wendel, vamos comparar o Wendel com os outros atletas da posição do Flamengo? O Pulgar, nem perto dos 18 milhões de euros. O Thiago Maia, nem perto dos 18 milhões de euros. Entendeu? O Alan também não, o dobro do Alan. Então assim, o Wendel é o baita do jogador, é um excelente atleta, tem muito talento, é o tal do volante box-to-box, ataca bem, defende bem, mas gente, não vale. Ah, mas o Zé... Ô, cachorro! Cachorro vascaíno latindo aqui. Então assim, perdão, tá gente, meu cachorro começou a latir aqui, é um salsichinha. De vez em quando ele mete o louco ali. E na Vasco ele é Flamengo, quando eu falo que ele é Vasco, ele fica meio chateado comigo. Mas vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal. O Flamengo não tem que esticar mais a corda e está certo o Marcos Braz. Tá? Chegou no limite, bateu o limite, então é isso aí. O Flamengo tem dinheiro em caixa, tem a questão dos jogadores aí livres de contrato, que o Flamengo pode... acabar realizando a contratação, tem a questão do Lanzini, tem a questão do De La Cruz, que a gente vai comentar aqui agora. Problema é do Zenit. Não quer, não quer. Beleza? Então vamos avançar aqui com o nosso raciocínio, meu querido. Aí o Alexander Medvedev falou que nunca houve contratação do Claudinho, negociação do Claudinho com o Flamengo, que era tudo especulação. Isso aí eu já não concordo. Teve negociação sim, só que o Flamengo não chegou nos valores pretendidos pelo Zenit. E aí o Flamengo, é tanto, então nós não vamos esticar a corda e tá certo. Gente, isso é austeridade financeira, é manter a saúde financeira. E discordo frontalmente de quem fala, não vem mais ninguém. O Marcos Braz tomou um baile dos russos. O Marcos Braz foi enrolado, não trouxe ninguém. Como não trouxe ninguém, gente? Vamos parar de palhaçada, gente. Com todo respeito. Flamengo trouxe o Luiz Araújo, Flamengo trouxe o Alan, Flamengo trouxe o Rossi. No início do ano, o Flamengo fez a segunda contratação mais cara da sua história, que foi a contratação do Gerson. Contratou em definitivo o Ayrton Lucas. Então eu discordo frontalmente de quem diz isso. Entendeu? Contratou errado. Aí é outra história. Mas dizer que não trouxe ninguém, aí o Palmeiras que não trouxe ninguém, trouxe o Avião. O Avião tá jogando. Com o elenco que o Flamengo tem, dá pra vencer os principais títulos, as principais competições. Só o Sampaoli trabalhar direito e os atletas se unirem, esquecer esse problema do Pedro e jogar bola. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Enfim, eu acho basicamente isso. E aí, a gente tem aqui uma situação que o Bruno Cortes, tá, trouxe durante o programa lá da Sport TV, o Bruno Cortes, que é um grande, baita jornalista aí, experiente no mercado da bola, ele traz a informação que diz o seguinte: o Flamengo ainda tenta a contratação de Nicolás de la Cruz e aumentou a proposta pelo uruguaio. O rubro-negro também está de olho na contratação do meia Manuel Lanzini, ex-West Ham. E aí, a primeira proposta que o Flamengo fez pelo De La Cruz foi de 8 milhões de euros, tá? E aí o Flamengo teria aumentado, não sei exatamente os valores que o Flamengo ofereceu. Tem um porém nessa questão, tá? Porque o River Plate joga hoje contra o Internacional. Então, se o River Plate jogar e o De La Cruz estiver em campo, ele não pode mais jogar a Libertadores pelo Flamengo. Ele só poderia jogar a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, que é até o dia 25 de agosto. O Flamengo teria até o dia 2 de agosto para fechar essa contratação. Mas é informação do companheiro Bruno Cortes aí que o Flamengo... Gente, eu sinceramente nunca entendi, sabe? Oferece 18 pelo Wendel, por que não paga a multa do De La Cruz? Mas a multa é à vista. Cara, mas faz um esforço, entendeu? Sabe, vai pagar 18, mesmo que parcelado, de euro. Euro vale mais que o dólar. Né? Ainda tem essa, pelo menos valia, né? Não sei, acho que tá valendo ainda. Enfim, mas tem a questão também dos jogadores livres no mercado que podem vir pro Flamengo.
E ainda tem um restinho de janela, poderemos ter algumas novidades aí. Eu venho mais tarde aí para atualizar vocês, tá? Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.